Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Borjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é mais um episódio do nosso Mulheres de Esperança. Nós hoje vamos conversar sobre relacionamento, né? O Senhor nos criou como seres relacionais, mas infelizmente em alguns relacionamentos a gente pode sofrer algum tipo de abuso, como um controle, aquela sensação de que você está ali sendo vigiada, que você está sendo manipulada sobre as suas escolhas. Será que isso é possível, Rê, nas relações? Infelizmente e até alguns filmes tratam, né? Eu lembrei de um filme que uma garota ficava com o péssimo carinha ali da escola e tinha um outro, gente boa demais, que gostava dela e falava: como você aceita esse amor tão miserável, tão pouco amor, você não sabe que você precisa de mais? E ela falava: é que eu sempre ganhei tão pouco, então qualquer amor ela se agarrava, né? Mas hoje a gente vai conhecer um amor muito melhor e que vai te dar parâmetro para reconhecer se você tá vivendo também uma relação saudável. Então, venha com a gente. Sejam bem-vindos em mais um episódio do Mulheres de Esperança e o tema de hoje é amor ou controle. E o nosso convidado está aqui, o pastor Rodrigo Alcântara, que é pastor da Igreja Batista em Vila Primavera. Ele é escritor, professor de teologia e mestre em divindade. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite, Fabiana. Que bom, a gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Pastor Rodrigo escreveu um e-book, né, um devocional que chama O Amor que Vigia e o Cuidado que Pune, que fala sobre relacionamento abusivo e usa história de Sansão e Dalila como um pano de fundo. Eu achei isso incrível. Pastor Rodrigo, de onde surgiu essa ideia de escrever esse material, esse e-book? Qual que foi a sua intenção usando então essa ideia de Sansão e Dalila? Perfeito. O caminho pastoral, ele exige criatividade e também uma sensibilidade no meio onde a gente está inserido. E a comunidade onde eu estou, ela tem algumas demandas, alguns desafios. E em certo domingo, eu estava desenvolvendo minha série de mensagens sobre fé e trabalho. Estava super preparado para apresentar esse estudo, pois eu gosto muito de falar sobre isso. E aí uma irmã bateu na porta e falou: pastor, precisamos conversar. Tenho reparado que minha família tem passado por algumas dificuldades. Então eu tive que modificar toda a série de mensagens. Refazer a rota, recalculando rota. E a partir disso, começar a desenvolver um assunto que está relacionado a um amor que vigia, um cuidado que pune. E que é muito recorrente, muito real em algumas famílias, em algumas comunidades, né? E isso, então, gerou, né, uma série de mensagens. E essa série de mensagens se transformou nesse e-book, que é essa devocional que toca o coração daqueles que já passaram por isso ou passam por isso. Então hoje esse é o resultado, né, o fruto desse trabalho que nasceu de uma dor e se transformou numa série de mensagens que foi uma bênção na nossa igreja. E hoje eu oro para que isso seja uma bênção também para muitas mulheres e homens também que estão aí passando por relacionamentos tóxicos. Amém. É tão interessante esse tema porque você pode vivenciar isso dentro de qualquer relacionamento, né? A gente não pensa só no relacionamento amoroso, mas em relacionamento de amizades, de ministério, né, de parceria no trabalho, né, onde você se sente de alguma forma sendo controlada, suas respostas, né, ou manipulado aquilo ali do que você vai fazer para que gere um ganho ou algo que o outro quer e não você. Então eu achei muito interessante mesmo pensar, né, ter também Deus como esse parâmetro, né, de amor e relacionamento. Olha, Fabi, você falando isso, eu lembrei até uma vez, meu esposo estava numa situação e aí um dos chefes dizia assim: então coloca isso no e-mail. Não, então escreve isso, então tal. Aí ele só virou e falou assim: mas então esse e-mail, você não quer você escrever desse jeito, dessa forma? Porque muitas vezes a gente é coagido a se portar de determinada maneira, né? Até no relacionamento, às vezes mãe com filho pode dar aquele amor tão super protetor que sufoca, né? E apaga quem a pessoa é. E com Deus é tão diferente, né? Porque é um amor onde a gente pode ser a gente mesmo e ao mesmo tempo ele vai transformando a gente, né? E aí, pastor Rodrigo, como que a gente percebe quando é amor e quando é controle? Tem dicas, assim, pra gente conseguir perceber se aquilo é um cuidados normais que um homem pode ter com uma mulher, a mulher com o homem, ou quando aquilo tá sendo exagerado? Olha, é uma boa pergunta. Eu acredito que
Tudo aquilo que avilta a nossa liberdade, aquilo que nos condiciona, de fato é um problema. Em qualquer ambiente, seja no relacionamento, no ambiente da amizade, seja no ambiente corporativo, tudo aquilo que nos limita, sabe, é o ponto de reflexão. Será que esse tipo de gentileza que eu estou passando tem sido uma gentileza saudável, verdadeira, ou tem sido algo que tem aqui me limitado, tem me punido, tem me desumanizado? A liberdade que Cristo nos exorta e que Ele sempre apresenta para nós, né, nos evangelhos viva uma vida de liberdade. O evangelho é uma vida viva. É como um passarinho que sai da gaiola, né? A gente tem o prazer de viver, de habitar, tem o prazer de responder, ou se não quiser, não responder, tem o prazer de querer estar e também não querer estar. Agora, quando isso se transforma numa espécie de coação, ou quando você tem medos, você tem receios de falar algo porque aquele indivíduo, o outro, tem gerado sobre você alguma espécie de medo ou espécie de poder, é de fato um ponto problemático. Jung, ele fala para nós, numa frase muito emblemática, que onde existe o poder não existe espaço para o amor. E onde há amor não existe espaço para poder. Então, um e o outro se degladiam, né? Lutam entre si. Então, se existe muito poder numa relação, existe pouco afeto, pouco amor. E se existe amor, não há essa questão de relações de hierarquia num casamento, né? Posso ir para tal lugar? Como assim? Eu tenho que perguntar para minha esposa, para o meu marido? É lógico que numa relação respeitosa isso acontece. Mas quando isso se transforma no medo de punição, eu acho que aí a gente precisa meio que revisar esses detalhes, sabe? E aí uma pergunta, né? Por exemplo, o ouvinte teve um sinal de alerta. E, meu Deus, eu tenho agido assim. Quando eu vou, eu tenho que avisar e já começo a sentir palpitar o coração quando eu vou perguntar, porque talvez possa vir alguma retaliação. Existe algum caminho que você aponta? Olha, então você tem que se posicionar. Como que a gente toma esse partido e também se protegendo, né? Porque às vezes há esse jogo também. A pessoa quer conseguir colocar um parâmetro, mas também já há o medo instalado, né? O diálogo. O primeiro argumento, e talvez o argumento mais importante que nós devemos aqui buscar nesse sentido, é o diálogo, é a conversa, é aquele confronto respeitoso sobre aspectos que tenham incomodado ou tenha incomodada, né? Porque o silêncio... É interessante que há uma história bíblica onde Jesus ele se depara com uma criança muda e ele fala que isso é um demônio. O que aquilo talvez esteja sendo representado é que existem às vezes demônios que estão instalados nesse mundo que silenciam relações, silenciam vítimas, silenciam vozes que deveriam estar se pronunciando, se posicionando sobre coisas que estão incorretas sobre todo o relacionamento, né? Então, o diálogo, em primeira instância, é fundamental nesse sentido. Talvez esse seja o primeiro caminho que a gente possa estar apontando aqui. E, pastor Rodrigo, pensando nos relacionamentos, a gente até já conversou aqui sobre solitude, né? Que foi um episódio muito legal. Eu sei que algumas pessoas têm essa dificuldade de estar a sós, né? De contemplar sua própria presença. Mas qual a importância da individualidade nos relacionamentos, né? De você... Até ontem eu estava conversando com meu esposo, pensando aí no pré-dia dos namorados, né? A gente estava conversando e a gente falando, a gente é tão diferente, como é que dá certo? Eu falei, justamente por isso, porque a gente é muito diferente, né? Então, você se perceber, né, como um indivíduo dentro da relação, mesmo que seja de marido e mulher ou entre amigos, não ter que sempre fazer as mesmas coisas, escolher sempre. Qual que é essa importância? E, por exemplo, eu ter a senha do celular do outro, eu ter acesso a coisas que são muito... preciso ter esse acesso. É uma questão também perigosa aí de um controle? Boa pergunta. O ponto é, a sua individualidade, ela não precisa ser mascarada ou diminuída simplesmente porque você ingressou numa relação. É evidente que quando nós nos relacionamos, existe um certo esvaziamento. Há uma modificação quando eu conheço alguém. Então, alguns jeitos que eu tinha antes como solteiro, eles mudam quando eu me caso. E da mesma forma também uma mulher que também conhece um homem nesse caso, né? Agora, a relação do indivíduo, ela não pode ser afetada
precisamos sermos quem somos, de fato, pois isso nos alegra, isso de fato é o desejo de Deus. Quando Ele nos criou com imagem e semelhança, Ele nos criou com individualidade, né? Eu gosto muito de uma frase que a unidade é diferente de unanimidade. Porque unidade é quando uma reunião de muitos indivíduos se reúnem com as suas particularidades, com a sua cultura, e nisso a gente observa então ali uma unidade. Mas unanimidade a gente se encontra no cemitério. Todo mundo pensa igual, não pensa na verdade, né? Todo mundo está lá no mesmo lugar. Então existe essa diferença de unidade e unanimidade. A unidade do casamento é o quê? É uma união entre indivíduos que pensam diferente, que têm gostos diferentes, mas optam se sacrificar por amor. E é bonito ver o apóstolo Paulo falando sobre o relacionamento em Efésios, né? Ele fala que o amor, ele deve dar a vida como Cristo deu pela igreja. Então, esse sacrifício da sua individualidade, ele fala assim, olha, eu tenho que morrer assim como Cristo morre pela igreja, por amor à minha esposa. E a mulher, também, nesse sentido, também tem a sua responsabilidade, que é ser submissa, assim como a igreja é para Cristo. Então, talvez aí o desafio que nós temos na revitalização da individualidade seja nesse quesito de escolher se modificar para o bem, para o amor. Não se modificar em detrimento de outro, sabe? É uma linha tênue. É bem complexa a pergunta, por isso que foi uma ótima pergunta, mas nesse sentido a gente encontra talvez aí um caminho para a solução. E, gente, passou um filme na minha cabeça enquanto o Rodrigo respondia, porque tem aqueles casais onde a pessoa é de um jeito quando tá com você e ela é maravilhosa, divertida, tal. Aí quando tá com o marido ou quando tá com a esposa, a pessoa muda, fica séria, tal. Aí você fala, meu Deus, que estranho, né? Ou aquela pessoa, né, que era super legal e começou a namorar ou às vezes casar com alguém, você viu que a pessoa mudou muito, mas não mudou pra melhor, né? E ao mesmo tempo, o outro ponto, né? A gente falava um pouquinho antes de começar o episódio da Paula e do Walter, que são aquele casal que um completa o outro, um lapida o outro, né? E é tão bonito de ver. Então, se você também quer saber esse caminho de como um pode ainda mais ressaltar a qualidade do outro e caminharem juntos para frente, fica aqui que a gente volta já já. Estamos de volta com a presença do pastor Rodrigo Alcântara aqui conversando sobre relacionamentos abusivos, né? A gente está falando sobre amor ou controle, o que realmente é amor e o que realmente é o controle. E pastor, na introdução do seu devocional está escrito assim: nem todo cuidado é carinho, às vezes o afeto vem disfarçado de controle e o zelo de dominação. Há prisões que não têm grades, tem perfume, voz suave, promessas de proteção. Pensei muito na Dalila, né, com esse texto. Segundo o devocional, você acredita que alguém que se sente preso a um relacionamento, seja amoroso ou de amizade, pode conseguir identificar esse abuso e conseguir se libertar? Pode conseguir se libertar, mas depende da pessoa, depende dela. Vai haver sinais, a pessoa, francamente, ela vai identificar, porque é um processo que desumaniza, né? Ela não se sente mais a mesma, ela fica constrangida, igual o exemplo que a Renata deu, né? Ela senta com as pessoas e ela é uma pessoa, aí quando ela senta com outro, ela tem uma outra forma, ela tem uma personalidade totalmente diferente do que ela é, então aquilo é desumanizador, aquilo deforma aquela pessoa, mas depende dela, depende da pessoa. Os pais falam, os amigos acusam, todo mundo fala, isso não está sendo, esse relacionamento não é bom para você. Mas a gente observa que a pessoa escolhe. A vida de Sansão é assim, né? Sansão, ele é um conjunto de erros, né? A gente não tem ele como um bom exemplo de juiz, sim, né? Sim. Eu acho que ele é um dos piores, assim, no quesito de exemplos de juízes. A gente começa com Samuel, aquele exemplo, né? E aí a gente vai vendo que o livro ele vai apontando para um fim triste, assim, na história dos juízes, né? Que é, de fato, o objetivo do livro. Mas Sansão, quando ele quer se casar na primeira vez, ele fala, eu quero me casar com uma filisteia. Aí os pais falam, por quê? Isso não vai ser uma boa escolha. Você está se pondo num jogo que não é saudável para você. Isso é um jogo desigual. Você vai ter que se curvar demais para isso. E aí ele fala, não, mas eu quero. E aí ele vê toda aquela consequência daquele casamento terrível. E aí agora ele vê ele namorando então Dalila. E ele tem aqueles problemas que é uma mulher que está pensando nos fins. E não é o fim não é um relacionamento, o fim é o dinheiro. Eu estou lá porque eu quero ganhar algo com isso. Então ela vai, seduz com perfume, com aquela palavrinha que todo homem cai.
Ou que toda mulher também cai, né, nesse sentido. E aí a gente vai observando que Sansão, então, ele é aprisionado e a gente percebe que aquele homem ele não é tão forte como ele de fato ele anunciava, né? Então o ponto é, depende de você, depende da pessoa reconhecer a prisão e se libertar disso. E, gente, também pode ser que você esteja se reconhecendo como aquele que está aprisionando o outro, né? Que muitas vezes acontece. E muitas vezes não é porque você é o carrasco ou a carrasca da relação, mas é uma manipulação assim, desse jeitinho que ele falava, com flores, com perfumes, né? Com aquele jeito, mas morrendo de medo de perder e deixando a pessoa numa pressão ou fechando todas as brechas para que a pessoa não possa sair, não possa ter a liberdade de estar com você porque ela quer estar. A liberdade de escolher, né? Que é tão interessante no relacionamento. Você poder fazer a sua escolha. E aí, uma vez, eu me senti assim, assustada quando eu pensei, gente, nada do que a gente faça ou deixe de fazer vai garantir que a pessoa que a gente ama esteja do nosso lado pro resto da vida. Não tem nada mesmo. Você pode tentar ser a melhor esposa possível e tudo mais, sempre vai ser uma escolha do outro. E aí, isso me assustou, assim, muito. E depois eu pensei... E o amor de Deus pela gente, não é assim? Ele não faz tudo, ele não se doa, e mesmo assim a gente pode querer estar do lado dele ou não. Aí eu me senti tão vulnerável, ao mesmo tempo amando tanto Deus. E aí como que a gente percebe, Rodrigo, se a gente tá com aquele medo e tá manipulando e na verdade vê que é insegurança? Como tratar essa insegurança do coração, esse medo de perder a pessoa que a gente ama? Ótima pergunta. O Tim Keller, ele escreveu um livro chamado Ego Transformado. Um livro fininho, mas denso, profundo assim na sua aplicação. E ele fala que o maior problema do mundo hoje se encontra em egos que estão inflados. E esses egos inflados, eles são como uma bexiga. Eles são bem sensíveis, eles são bem estáveis, eles não se suportam, né, nesse sentido. Então, às vezes, esse medo de perder esteja muito mais atrelado ao seu ego. E o que o apóstolo Paulo ele dá como resposta para nós é: eu não me preocupo com o que os outros falam a meu respeito, meu ego não está dependente, está nivelado nisso. Eu não me preocupo nem com o que a minha mentalidade julga ao meu respeito, né? O meu ego não está nivelado nisso, mas eu estou aqui de fato preocupado com o que Jesus diz ao meu respeito. Então, a maior referência que nós temos hoje para modificar e moldar o nosso ego é Jesus. Jesus ele mostra para nós em Filipenses que ele se esvaziou por amor. E ele poderia muito bem, como um ser poderoso que é, falar assim: Fabiana, é para você me adorar. Senão eu jogo fogo do céu. Fala assim, ó, pum, e você vai explodir. Mas ele escolhe amar, né? Ele escolhe amar. E a liberdade do amor é uma coisa muito revolucionária. Quando você ama, você liberta. Você fala assim, olha, eu te amo. E você pode ficar aqui comigo se quiser. A minha certeza é que você vai encontrar um meu amor. E é essa talvez a solução que pode se tornar algo muito saudável para todo relacionamento. A porta tem que estar aberta, não pode estar trancada, né? Os relacionamentos eles são especiais porque sabemos que a pessoa que está do outro lado na relação ama. E isso é o suficiente para que ela esteja aqui com a gente, né? Eu lembrei, Fabi, uma vez eu conversando, né, com a Ana e com o Thiago. O Thiago é o nosso técnico de som que muitas vezes grava os nossos episódios. Hoje a gente tá com o Luan aqui, um abraço pra ele. Mas eu falava pra eles, nossa, vocês têm um relacionamento tão legal. Como vocês chegaram nessa maturidade, né? Você nunca pensou em desistir? Ela falou, pensar em desistir? Eu penso todo dia, mas eu sempre lembro que é aqui que eu quero estar. E a gente falava sobre isso. É a certeza que a gente pode ir embora, mas que não faz sentido ir para outro lugar, porque é o lugar onde a gente quer estar. E quando a gente também chega nessa maturidade com Deus, né? Não é por medo, não é porque Ele vai jogar fogo do céu, porque Ele vai punir os nossos filhos, nada assim, mas é porque Ele é um Deus bom e que não faz sentido estar em nenhum outro lugar, né? Para onde irei se só Tu tem as palavras de vida eterna, né? E para que outra casa a gente vai se a gente fez do nosso lar uma casa tão gostosa para estar? E aí, você falando isso de lar, eu tô lendo um livro que fala sobre lar também e leva a gente a pensar sobre o nosso lar celestial, né? A nossa ansiedade de estar no nosso último lar, vamos dizer assim. E fala exatamente disso, que o nosso lar muitas vezes são as pessoas, né? Que às vezes há pessoas que estão sempre mudando de casas, né? Mudando com a família, mudando de trabalho, né? E se sentem assim vazias, mas que na verdade o lar muitas vezes é aquele momento que você tá ali, né? Com um amigo que é tão
tão especial. Você sabe para onde você vai voltar, o abraço, né, dos seus pais. Então, todos esses lugares também representam um lar, né? E os relacionamentos também estão envolvidos nisso, né? Agora, pastor, para a gente ir para o nosso fim do episódio, as pessoas que estão vivenciando esse tipo de relacionamento, né, que se sentem de alguma forma, estão assim numa situação de se sentindo coesa, se sentindo preocupada, como que a gente pode auxiliar? Tem alguma dica para dar para essas pessoas? Sim, procure ajuda, procure apoio na sua igreja, na sua comunidade, com seus amigos, com a sua família. O primeiro passo é reconhecer que tem de fato acontecido isso, né? E a partir desse reconhecimento, o segundo passo é buscar uma ruptura, se de fato isso não tem sido saudável para você. A gente sabe que existem muitos relacionamentos que são assim desumanizadores. A gente observa que aquela pessoa não é mais a mesma, ela adoece, ela deprime e se na pior das entristece, né, muitas circunstâncias vezes. ela acaba até com a vida, ela encerra a vida nesse sentido, né? Pois ela percebe que ela nunca vai ser feliz. Então, o primeiro caminho, de fato, é nesse sentido, procure apoio, procure ajuda, fale com seu pastor, fale com seus amigos, fale com a sua mãe, com seus pais. A rede de apoio, ela está sempre à disposição, ela está sempre disponível, porque somos seres relacionais, né, Fabiana? Como você começou essa conversa, né? E precisamos disso. Eu acredito que é uma solução para que algo pior não aconteça. É muito bom você pontuar isso, né, de buscar a rede de apoio e a rede de apoio de irmãos de fé, porque não falta hoje em dia informação de que a gente pode ligar num número de 3 dígitos que a polícia vai lá e você vai ser protegida, mas às vezes você não sabe nem se é isso que você quer, porque os seus olhos estão tão ali embaçados por essa relação doentia que você nem sabe se é o correto a se fazer ou o que é. Então busque aqueles que têm esse olhar equilibrado para te dizer o que fazer, mas saiba que você não está sozinho e não fique sozinha nessa situação. E foi gostoso demais esse episódio, porque mostra um pouco também do que é o relacionamento. A gente falou de momentos muito engraçados, divertidos, alegres e de coisas muito duras. E relacionamento pode ser isso ou aquilo, né? Então, saber que você não precisa estar num relacionamento onde você tem perdido a vontade de viver. Você pode estar num relacionamento onde é gostoso, onde a gente dá risada, onde a gente celebra e onde a gente é a gente mesmo. A gente volta daqui a pouco com a reflexão. Deus nos criou para vivermos uma vida de plenitude. Quando observamos a Bíblia, vemos que ao longo da história, ele sempre se manteve perto do seu povo, se relacionando, dando direção, se importando com as suas dores e necessidades, dando alívio também na jornada, enviando amigos, como fez com Paulo e Barnabé, Elias e Eliseu, ou mesmo enviando um anjo para mostrar que ele tudo vê, como ele fez com Agar no deserto. Ele sim se importa conosco e nos liberta para vivermos um relacionamento feliz, livre de culpa e sem danos. Por isso, é tão importante nós colocarmos nossos relacionamentos em oração diante dele, para que possa nos mostrar aquilo que nós não vemos e nos dar coragem para reconhecermos que não estamos mais felizes. Somente Deus é quem pode nos amar completamente e exercer o controle da nossa vida, pois em seu amor não há interesse nem mentira. Sansão foi alguém que desobedeceu às ordens de Deus, para o qual ele foi criado, ser um nazireu. Confiou mais em sua sabedoria e coração do que nas ordenanças do Senhor, mas reconheceu quem ele era em seu momento de necessidade. Ele buscou a Deus e ele o ouviu. Se você está vivendo em um relacionamento abusivo, onde você está preso a um falso amor e cuidado, saiba que Deus pode te libertar, pois o amor dele por você curará as suas feridas e a sua dependência emocional de outra pessoa. Ele é o Deus que liberta e que te ama verdadeiramente. Se entregue a ele e dependa somente do seu amor. Que Deus te abençoe. Que delícia! E que programa bom para a gente perceber que não queremos nem manipular, nem sermos manipulados, mas que a gente possa experimentar aquele que entende, né? O que é amor e o que é fazer a gente feliz, né? Que é o nosso Deus, então que ele nos ajude a sermos também os parceiros dos outros que vão conseguir trazer esse equilíbrio e essa leveza. Rodrigo, muito obrigada pelo seu tempo com a gente. Ouvintes, mandem os relatos de vocês para nós, façam comentários. Um beijo a todos que participam, homens e mulheres, e que vocês tenham uma semana ainda, né, de Dia dos Namorados e mês de junho muito especial. Pastor Rodrigo, obrigada por sua participação. Você quer deixar os seus contatos, Instagram, também como o pessoal ter acesso ao e-book?
Perfeito. Fabiana, então, o acesso ao e-book ele está na plataforma HeroSpark. Você consegue essas informações pelo meu Instagram, _Rodrigo Alcântara, e também na nossa comunidade, Batista Vila Primavera. Estamos localizados ali na região da Zona Leste, na Vila Prudente. Vai ser um prazer te receber, te acolher e te dar um abraço. Obrigado novamente pela oportunidade, Fabiana. Obrigado, Renata. Obrigado por esse tempo muito rico aqui. Foi uma conversa muito gostosa. Obrigada a você. A gente vai colocar então esses dados aqui no GC, aqui no YouTube. Se você que está nos ouvindo quiser informações, também envie pelo WhatsApp, que a gente coloca ali tudo para você. E a gente se vê então no próximo episódio. Até mais. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.